Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial em mais um vídeo do Strong Brain, que é esse momento que a gente fala de neurociência, autoconhecimento e busca recursos para a gente fortalecer a nossa capacidade funcional e ir aos poucos usando neurociência para melhorar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Se você assistiu o Strong Brain da semana passada, você já sabe que eu repeti, né, uma parte de uma caminhada que eu havia feito há muitos anos atrás, há cerca de 9 anos atrás, atravessando a Serra da Mantiqueira, saindo de Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, chegando na Basílica de Aparecida, lá na cidade de Aparecida do Norte, né? E no final de semana passado eu tive a oportunidade de fazer essa caminhada, mas só metade dela. Eu saí de Campos do Jordão, meu irmão hoje tem uma casa lá em Campos do Jordão, num lugar próximo da estrada que a gente precisa pegar caminhando, e tive a oportunidade de fazer essa caminhada com o meu irmão, minha cunhada, com a Sibeli, minha esposa, e com a Karina Grassotti, que trabalha aqui conosco e que, né, tinha o desejo de fazer. A gente tinha mais 2 pessoas que iriam, mas que por razões pessoais não conseguiram ir conosco. E eu queria compartilhar com vocês algumas impressões, assim, da primeira vez, da segunda vez, e as diferenças que tiveram e de que forma que isso mexeu comigo e por que a gente deve buscar essas oportunidades, né, de ir com o corpo na exaustão, de se colocar nesse lugar de um desafio que a gente não tem muita certeza se a gente vai conseguir cumprir ou não, e se lançar isso, ter a coragem de se lançar isso, né? Tem um conceito que eu também já trabalhei aqui no Nada Trivial, que é o conceito de antifragilidade, né? E esse conceito que vem do Nassim Taleb, onde ele conceitua que o antifrágil é o contrário do frágil, e o contrário do frágil não é ser robusto, porque o frágil, toda vez que ele é abalado, ele pode vir a quebrar, ele é frágil por isso, porque qualquer abalo pode levá-lo a quebrar, e o robusto é resistir a este abalo, né? Agora, o antifrágil, nesse conceito do Nassim Taleb, é aquele que, diante do abalo, sai melhor. E é isso que a gente busca com essas caminhadas. A primeira vez eu fui pagar uma promessa, né? E contei lá no outro vídeo, não vou contar de novo para não enfadonhá-los com essa história. Se você tiver curiosidade, a gente vai deixar o card aqui do vídeo passado para você poder ir lá entender direito essa história do começo ao fim. Mas dessa vez não era uma promessa, dessa vez era uma caminhada de reconhecimento, assim, de que de fato aquele caminho, aquela oportunidade, aquela vivência tinha sido transformador e como foi. E nós estamos vivendo um momento muito propício aqui nos negócios, né? Eu tenho várias iniciativas de aplicar a neurociência no ambiente organizacional, de aplicar a neurociência, como vocês veem aqui no Nada Trivial, a educação, ao cotidiano, né, a vida das pessoas. E as coisas, obviamente, vêm dando certo pra gente, óbvio, pandemias, desafios, ser empresário nesse país, juros altos, né? Não vou nem ficar chorando as pitangas aqui, mas o fato é que a gente vive experiências, né? E essas experiências nos fortalecem. E essa experiência de caminhar a primeira vez, que foram 140 quilômetros, 145 quilômetros em 4 dias, ela foi de um nível de exaustão absurdo. Então, a primeira coisa que eu notei nessa segunda vez é que eu já não sou mais a mesma, que 9 anos impactam e que a minha capacidade física não é mais a mesma, eu não estava tão treinada, né? E o segundo dia, especialmente porque eu estava carregando uma mochila muito grande, a gente tinha que fazer 35 quilômetros, ele foi duro fisicamente, né? Foi bem duro fisicamente. A ponto de eu, em alguns momentos, achar que eu não ia conseguir cumprir, né? Vinha aquele pensamento da desistência e tal. Mas, já dando um spoiler, nós chegamos lá bem, obrigado, né? Mas aconteceram alguns episódios, assim, né? A gente teve uma situação ali inusitada, que da primeira vez eu nem passei perto disso. Minha cunhada, bem na minha frente, assim, alguns metros na minha frente, recebeu o bote de uma cobra verde que estava na estrada, não é venenosa e tal, depois a gente veio descobrir, mas aquilo mexeu comigo um pouco, porque eu tinha colocado ela ali naquela situação, e eu sempre tenho vontade de levar pessoas para fazer essa caminhada comigo, né?
Pessoas que eu sei que vão se beneficiar daquele nível de exaustão, mas com suporte para falar de si. Porque o que é exaustão? Exaustão derruba nossas defesas. E aí aquilo que é mais latente em nós começa a surgir, né? Vem uma irritação, vem um desejo de acabar logo, de perder um pouco a paciência com o ritmo das outras pessoas, ficar um pouco egóico, aí depois você tem que rever que você está num grupo, que o que importa é que o grupo chegue. Então tem muitos momentos de reflexão, né? E essa dinâmica da exaustão que faz com que você não tenha mais tanto controle sobre o que você fala, sobre como você fala e como são suas reações. Você vai encontrando você assim mais na essência, né? Então eu tenho um morro de vontade de levar pessoas para fazer essa caminhada, pessoas que me seguem aqui, que comentam, puxa, que legal, queria ter ido e tal. E a gente sabe o tamanho da responsabilidade, né? Então essa história da cobra com a minha cunhada, que estava indo ali na total confiança comigo, né? Foi um pouco estranho, assim, meu irmão ficou muito mexido, ficou andando na frente, né? Até brinquei que tudo tinha virado cobra para ele, né? Que é uma questão perceptual importante, tipo, como você fica muito pilhado com alguma coisa, você começa a ver essa coisa mesmo onde ela não existe e tal, e obviamente isso, né, mexeu com ele, deixou ele num nível de atenção, porque ele é aquele marido protetor, né? Aquele pai de família provedor, ele tem muito esse perfil, e brinquei muito com ele sobre isso, assim, do quanto que ele tinha ficado pilhado com a história, mas de fato não foi tranquilo, né? E aquilo, poxa, será que eu fiz a coisa certa, né? De expor as pessoas a essa história aqui, essa minha viagem, né? Mas no fim ela adorou, mas disse que não faz de novo. Eu faria de novo. Eu faria de novo tantas vezes quanto eu tivesse a oportunidade de fazer e força física para fazer. Porque é um barato você depois olhar para trás à medida que você vai andando. Quando você olha para trás e você percebe que você superou aquele paredão de montanhas, né? Dá uma força, te dá uma potência. E viver essa potência de novo foi muito interessante. Porque acreditem vocês ou não, você volta num nível de pilha. Você volta tão pronto que é difícil de a gente saber se você começa a ter bons resultados, porque de fato você recebeu alguma bênção por ter feito aquele movimento em direção, né, ao plano espiritual, em direção à vida espiritual, ou se você se encoraja tanto que bastava você, sem nenhuma influência de lado nenhum, isso já faria diferente, né? Então o fato de você ter ido lá, superado, caminhado, construído essa perspectiva, ela por si só já é esse movimento de te encorajar, de te colocar nesse lugar de encorajamento. E aí você passa a ter mais potência, porque você não voltou cansado, eu voltei com o corpo arrebentado, nós passamos 2 dias depois lá em Campos, né? A gente andou quinta e sexta, e depois ficou sábado e domingo na casa do meu irmão lá em Campos. Mas assim, todo mundo largado no sofá, quase morrendo, né? Ainda bem que a gente teve essa possibilidade. Fiquei pensando, será que se eu tivesse que fazer 4 dias eu faria de novo? Não sei, sinceramente não sei se eu aguentaria. Até porque na outra viagem a gente teve uma subida muito forte no segundo dia, que nesse caso foi no primeiro dia e não foi tão forte. No primeiro dia a gente fez 15 km só de subida, né? Mas não foi tão forte quanto sair lá de baixo de Venceslau Braz. A gente saiu de Campos, que já é relativamente alto. Então, pra vocês entenderem em números, a gente saiu de 1.600 e chegou a 2.000. E na outra vez a gente tinha saído de 1.300 e chegado a 2.000. Então é quase o dobro, né, de subida. E eu não sei se eu faria dessa vez. Mas o barato da gente pensar é que você, de alguma forma, reequilibra a sua dinâmica emocional, dopaminérgica. Você dá como se fosse um restart no sistema. É muito louco isso. E eu acho que só quem vive essa experiência que pode perceber, que é essa exaustão, onde você começa a achar que o que importa é um copo d'água, que o que importa são pés confortáveis, que o que importa é ter um sofá para sentar, que o que importa é encontrar algum lugar para comer uma comida. Você quase que reativa a sua dinâmica do que você precisa, do que você busca na sua vida. E aí aquilo que era uma coisa muito difícil, muito complicada, que você tinha que fazer, você se encoraja, porque você acabou de atravessar uma serra. E aí é óbvio, isso tem
prazo de validade, né? Porque aos poucos você vai retomando a sua dinâmica emocional de sempre, se acostumando com o seu conforto, reclamando do que você não alcança. E aí é a hora de fazer a caminhada de novo. E essa conclusão eu cheguei, de que a gente precisa estar sempre se desafiando nesse lugar do que a gente não tem de recurso, mesmo que seja pra gente não vencer, mesmo que seja para desistir no meio do caminho. Mas estar neste lugar onde você se desafia é extremamente importante para o seu desenvolvimento emocional. Era essa a contribuição que eu queria dar hoje para vocês. O poder do sufoco, o poder desse lugar da exaustão em reconstruir sua coragem, em reconstruir sua motivação. Você está aqui no Strong Brain, no nosso quadro de sexta-feira do Nada Trivial. Se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai ser útil ouvir essa história, se inscreve no nosso canal e acompanha também os outros dias do Nada Trivial, porque todo dia útil tem um vídeo novo aqui para você. Um abraço e até a próxima.